Boa noite, pessoal. A gente ficou aí há um tempo sem se falar, né? Semana passada foi uma programação que teve, né? E estamos aí de volta para ter aula de anatomia, finalizando, porque na próxima semana já é prova online. Boa noite, Lária. Esperar mais 5 minutinhos, a gente vai esperar para ver se entra aí mais algum coleguinha, ok?
Boa noite, pessoal. São 19 horas e 15 minutos. A gente vai começar a aula para não ficar muito tempo aí esperando, né, o pessoal entrar e tal. A aula começa às 19 horas e também não deixar vocês ociosos esperando aí para a aula, né? Aí, quando eu começar a apresentação aqui, fica difícil de ficar aceitando a entrada do pessoal aí, porque daí eu tenho que parar a apresentação e voltar lá para a entrada para aceitar a pessoa que está entrando, ok? Então, conforme eu falei anteriormente, a nossa prova é agora na próxima segunda-feira, tá? É prova online, igual a gente já fez. O que vai cair? Sistema digestório, urinário e reprodutor. São esses 3 sistemas que vão cair. É a nossa prova de N2. Graças a Deus o semestre está acabando, né? Passamos aí por poucas e boas durante esse semestre por causa do Covid, mas estamos todos sãos e salvos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, eu vou colocar a apresentação, eu queria que alguém falasse no microfone se está conseguindo ver a apresentação aí. Sim, senhora, professora, está aparecendo. Tá de boa, né? A gente vai falar hoje sobre o sistema urinário, o aparelho urinário, um aparelho muito importante para o corpo, porque ele controla a homeostase corporal, bioquímica do corpo, né, com a presença aí e com a excreção de substâncias que não devem estar presentes na corrente sanguínea, que deixam o corpo entrar em acidose ou em alcalose. Então, o sistema urinário, ele faz todo esse processo de drenagem, de filtragem desse sangue. Então, tudo aquilo que você comeu, que já caiu na corrente sanguínea, através das artérias mesentéricas, que ficam em volta ali do intestino delgado, esse sangue já foi utilizado pelas células corporais, né? Então, os nutrientes, as proteínas, sais minerais, vitaminas, os carboidratos, a glicose já foi utilizada pelo corpo, e ela vai voltar, então, ao aparelho urinário para fazer o processo de filtragem desse sangue, certo? Então, quando a gente fala do sistema urinário, quais são os órgãos que estão no sistema urinário? A gente tem lá 2 rins, que são esses órgãos em formato de feijão, que vocês estão vendo aqui, nessa parte superior. Aqui a gente tem um corte frontal, né? Eu estou vendo a parte posterior, então eu tirei toda aquela parte da parede abdominal, frontal, para conseguir enxergar o que tem ali. Esse buracozinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um buraco do intestino grosso, né, que está lá para a parte de trás para nós. Então, é um pedacinho do intestino grosso que aparece aqui. Então, eu tenho lá os 2 rins, aqui em cima eu tenho duas estruturas em formato glandular, vejam que elas são de cores amareladas, assim como era o pâncreas lá, para mim, no sistema endócrino, né? Então, essas 2 glândulas que vocês estão vendo aqui em cima, ó, são as glândulas adrenais, ou também chamada de suprarrenais. Supra porque em cima dos rins, tá? Então, essa veia maior zona que a gente tem aqui, ó, é a veia renal, que entra aqui para mim nos rins, e essa artéria grandona que eu tenho aqui é a artéria renal, né? São 2 grandes vasos importantíssimos, porque a veia renal, ela tá trazendo para mim o sangue que precisa ser filtrado aqui dentro dos rins. E a artéria renal, ela vai levar, então, esse sangue para mim, que já foi filtrado, né? A gente sempre tem essa distinção da veia para a artéria por causa da presença de gás carbônico e oxigênio. Lembrando que o gás carbônico e o oxigênio não fazem a limpeza aqui na filtragem, né? Aqui a gente está fazendo filtragem de solutos, né, que estão ali presentes no sangue, fazendo com que esse sangue fique, de certa forma, sujo, tá? Mas não faz a troca de gás. A troca de gás vai ser feita lá na artéria tronco-pulmonar no coração, certo? Além disso, nós temos essa partezinha amarela que vocês estão vendo sair aqui de um rim e sair do outro rim ali, ó, que se chama ureter, tá? São uns canalículos, caninhos, né? Canalículos, que trazem para mim a urina que já foi formada aqui.
ele traz para mim a urina do rim para a bexiga urinária, que está aqui, ó. Ela está aqui embaixo, minha bexiga urinária. Isso aqui é uma figura masculina, né, para a gente visualizar. Então, assim, o aparelho urinário, com essa filtragem que ele faz e com a sua excreção, ele auxilia na regulação da pressão arterial. Por que ele auxilia na regulação da pressão arterial? O que é pressão arterial, né? É a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Por algum motivo, a pressão arterial, ela aumenta com fatores de estresse, liberando hormônios que fazem com que o fluxo sanguíneo aumente dentro dos vasos sanguíneos. E a partir desse momento, ele sendo filtrado pelo sangue, você consegue excretar essa substância que está fazendo a pressão arterial subir. Então, ele é um controlador da pressão arterial. Por isso que os medicamentos que são para controle de hipertensão, eles aumentam a diurese. Então, a pessoa faz muito xixi depois que toma o remédio para pressão alta, tá? Então, ele é um importante controlador homeostático da pressão arterial. Deixa eu só ver quem entrou agora. Rapidinho. Voltar lá para a apresentação, né? Aí a gente tem aqui, deixa eu... Nossa senhora, aperta tudo, mas não aperta o botão que tem que apertar. Aí. Nessa figura, vocês observam que existe uma película em cima dos rins aí, né? Parece que em algumas partes ela tá um pouco mais quebrada ou não. Essa película é uma película protetora que envolve toda esta parte, para mim, da cavidade abdominal, tá? É uma película glicosada, inclusive, por isso que ela fica bem transparente, igual vocês estão vendo aí. E esse é para mostrar para vocês os dois rins mais de perto, bem próximos aí a vocês, e também essa parte aqui, ó, que é o próprio ureter saindo aqui, bem bonitinho do rim. Olhem bem para esse rim, ele tem o formatozinho de um feijão, tá? E essa parte aqui, essa concavidade que você enxerga na margem medial dos rins, que é essa margem aqui de dentro, ela é margem medial porque ela está de frente, aqui, a coluna vertebral está bem aqui atrás de todos os órgãos, né? Ela está de frente para a coluna vertebral, então esta é a margem medial, ela é chamada de ilorrenal, com H, ilorrenal. Então, o que é o ilorrenal para nós? O ilorrenal é a parte onde entram nos rins as veias, as artérias e os ureteres. Então, eu não tenho veia entrando aqui, nem nessa lateral, não tenho. Aonde que as veias e as artérias entram nos rins? Através do hilo renal, essa partezinha aqui. Essa concavidade na margem medial dos rins, tá? Então, é muito importante você saber aonde está o hilo renal e saber que o hilo renal é a concavidade que tem ali e que ele serve para essa entrada de estruturas dentro do rim, certo? Uma coisa importante, ó, o rim, ele tem 4 partes. Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ter 2 margens, tá? 2 margens, e ele vai ter 2 polos. E aqui, a gente, para fazer a denominação, nós vamos utilizar os termos direcionais anatômicos que a gente aprendeu em aula presencial, né? Que era assim, ó, polo superior, porque tá aqui em cima, polo inferior aqui embaixo, essa é a margem lateral dos rins, aqui, e essa é a margem medial dos rins. Medial porque está mais próximo da linha mediana, né, que é aquela linha que divide o corpo exatamente ao meio, que a gente já viu isso em sala de aula. Aí, veja só, aqui a gente tem as glândulas suprarrenais, né, sobrepostas aqui ao rim. Que tipo de hormônio a glândula suprarrenal libera? Em situações de estresse, a glândula suprarrenal, ela libera adrenalina. E a adrenalina na corrente sanguínea, ela é como um fator protetor para o corpo, né? Porque ela faz com que as pupilas fiquem mais dilatadas, ela faz com que os batimentos cardíacos fiquem acelerados, com isso eu aumento a oxigenação, inclusive a oxigenação cerebral,
para o raciocínio lógico e rápido, né? Outra coisa importante, ela aumenta a frequência respiratória, que automaticamente vai auxiliar também na oxigenação, né? Então, a adrenalina, ela é um fator de homeostase também para o corpo. Porém, algumas pessoas usam a adrenalina para outras coisas, né? Tem gente que é viciado em ter a sensação que a adrenalina provoca no corpo, que é a sensação de frequência cardíaca aumentada, é a sensação de respiração ofegante, taquipneia e assim por diante. Então, vou dar um exemplo do porquê que a adrenalina é muito importante como fator de proteção para o seu corpo. Você chega em casa e quando você abre a porta da sua casa, você percebe que a porta já está aberta, antes de você abrir com a chave. Nesse momento que o seu corpo percebe que pode ter alguém dentro da casa, o que acontece? Você começa a ficar ofegante e você começa a ter raciocínios bem rápidos do que você pode fazer. Se você entra para dentro da casa para ver o que está acontecendo, você sai, chama alguém, se você liga para a polícia, assim por diante. Só que tudo isso está acontecendo dentro do seu corpo com a liberação do hormônio, do neurotransmissor adrenalina. E quem que liberou dentro da corrente sanguínea? As glândulas suprarrenais. Então, assim, elas são super importantes, tá? Para o corpo, elas são super importantes. Aí, observem que o rim, ele tem uma capa brilhosa, né, que recobre ele, recobre a parte externa dele. Essa capa brilhosa, ela é chamada de capa fibrosa, cápsula fibrosa, igual cápsula de medicamento, tá? Cápsula fibrosa, é um tecido firme, tá? Que fica ao redor do rim, que mantém esse rim protegido, tá bom? Porque se ele não for protegido contra as pancadas, principalmente, um rim pode vir a falecer, né? Assim, a morrer um rim do teu corpo. Então, essa cápsula fibrosa está aí para proteger. Só que sobreposta à cápsula fibrosa, né, por cima da cápsula fibrosa, a gente tem uma cápsula adiposa de tecido gorduroso, tecido adiposo, células gordurosas. Em todo o nosso corpo, o tecido adiposo, ele tem a função de armazenar energia e ele também, em algumas partes do corpo, tem a função de ser um coxim protetor, né? De ser protetor contra traumas mecânicos, contra pancadas. Então, o coxim gorduroso que recobre os rins, ele serve para a proteção de traumas mecânicos. Os rins, gente, eles ficam na parte posterior da nossa cavidade retro de ser ré, né, dele ficar atrás, retroperitoneal, então ele fica atrás do peritônio, lá, né, atrás, bem encostado nas costelas, e as costelas falsas não, as flutuantes, elas protegem essa partezinha aqui do rim, ó, do polo superior, o ápice aqui de tudo. Ela protege só essa partezinha aqui, as costelas. Tá? Em que altura eles ficam? Na altura de lombar número 1 e lombar número 2, L1 e L2. É nessa altura. Tanto é que os médicos, para testar se o rim está doloroso, né, se há algum problema nesse rim aí, eles fazem uma percussão, que é aquela batidinha médica, sobre o rim, para ver se ele vai ter uma resposta dolorosa, ele vai dar uma resposta dolorosa a essa percussão, tá? Então, a gente tem ali, ó, que a gente estava falando, duas faces, né? A gente tem a face anterior e posterior, ou seja, a face da frente do rim, de trás dos rins. Nós temos duas bordas que também podem ser chamadas de margens, que é a lateral e a medial. Lembrando que na borda, né, na face medial, na borda medial, aqui é borda, tá? Vou mudar depois para anexar para vocês. Na borda medial se encontra o hilo renal, que é esse que eu falei para vocês, que é onde faz a entrada aí de veias e artérias dentro dos rins. E a gente tem duas extremidades, dois polos, né, superior e inferior. Então, vamos lá, essa é a anatomia externa do rim. Que cor que é o rim, quando a gente pega para estudar? O rim, ele tem uma cor marrom avermelhada,
marrom avermelhada, tá? Esse é o rim. Outra coisa importante, quanto pesa um rim? Né? Quando a gente vai pesar ele, para vocês terem noção de quanto ele é pequenininho. Um rim pesa 250 miligramas. Então, ele não é uma coisa grandona, porém, ele faz toda a filtragem que nós temos de sangue no corpo. Quanto uma pessoa tem de sangue dentro do corpo dela? Tá? Uma pessoa adulta, ela tem cerca de 6 litros de sangue, podendo variar de 500 ml para mais ou para menos, certo? Então, tudo isso passa dentro do rim para ser filtrado a cada hora, tá? Então, todo o tempo está sendo filtrado o teu sangue. Como eu falei para vocês da cápsula fibrosa, só um pouquinho, gente. Alguém pediu para entrar agora. Como eu falei para vocês da cápsula fibrosa, eu tenho uma figurinha puxando para vocês aí a cápsula fibrosa para vocês verem essa membrana que recobre os rins para fazer a proteção, né? Eu nunca comi rim de porco. De porco não, que porco eu nunca comi na vida. Mas de boi, nunca comi. E nem de galinha. Nunca tive coragem, assim, de comer, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele é bem, assim, como é que a gente fala? Não é esponjoso, ele é meio mole, assim, né? Não sei, estranho, quando vê, né, o pessoal comendo. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, só um pouquinho, gente. A gente percebe aqui, então, a cápsula fibrosa que recobriu os rins. O hilo renal, aqui a gente tem a artéria renal, e aqui a gente tem a veia renal e o ureter aqui, ó, saindo do hilo renal, essa concavidade. Borda medial, borda lateral, extremidade superior, extremidade inferior e assim por diante. Agora é que é o sistema todo, que você vai ter que prestar atenção comigo aqui, tá? Essa parte de dentro que vocês estão enxergando, que é onde acontece o processo de filtragem do sangue. Mas veja só comigo, se a gente estivesse em sala, a gente ia desenhar no quadro, vocês iam desenhando junto para gravar, fica melhor. A gente tem aqui, ó, essa borda de fora aqui, ó, que vocês estão vendo, ela se chama córtex renal, que o córtex, tanto renal quanto cerebral, é a margem externa da estrutura, né? Aí aqui, essa estruturazinha aqui, ó, que vocês estão vendo, essa partezinha, se chama pirâmide renal. E é dentro dessa pirâmide renal que toda a situação acontece. Tá? Então, a pirâmide renal é muito importante para nós. Quantas pirâmides renais eu tenho aqui no meu corpo? Então, eu tenho de 8 a 12 pirâmides renais. Como é que eu vou saber a quantidade de pirâmide renal que existe em uma pessoa? Só se fizer um exame de contraste. Né? A pessoa toma o contraste, esse contraste cai para dentro do corpo, né? E então ele vai entrar dentro ali das pirâmides renais e você vai ver quantas pirâmides renais uma pessoa tem, tá? Aí, aqui embaixo, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, essa partezinha que fica embaixo da pirâmide, chamada de cálice. Sabe cálice que a gente toma vinho? Então, cálice aqui, tá? Aí, olha só que importante. O cálice renal, ele é dividido em dois. Eu tenho o cálice maior e o cálice menor. Então, se eu vier aqui e fizer uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária aqui, eu tenho o cálice menor aqui, pequenininho, e o cálice maior aqui, ó.
certo? De novo aqui, cálice menor, aqui também, aqui também. E aqui é o cálice maior dos rins. Para que servem os cálices? Porque todo o processo de filtração ele já foi feito aqui dentro da pirâmide renal, tá? E aquilo que vai ser excretado do corpo através da urina, ele vai cair dentro do cálice. Do cálice menor, ele vai para o cálice maior. Do cálice maior, ele vai cair dentro do ureter e vai embora lá através da urina, através da bexiga urinária, depois ele vai sair do corpo. Então, aqui, o córtex renal está na parte externa, mas entre as pirâmides renais, eu tenho a medula renal. A medula renal aqui, tá? Entre as pirâmides renais. Ok? Aí, olha só. O que a gente tem? A artéria renal, que é um ramo da artéria aorta abdominal, sofre várias ramificações até que no nível capilar forma novelos chamados glomérulos, onde ocorre a captação do líquido a ser excretado. Então, esses glomérulos, já vou mostrar a foto deles para vocês, eles parecem um novelo de lã, que fica lá dentro da minha pirâmide renal. Se a gente voltar aqui, ó, pirâmide renal, o glomérulo está aqui dentro. Então, ele falou para mim que a artéria renal, que já é uma ramificação que está vindo aqui de cima, da aorta abdominal, a artéria renal, ela vai entrar para mim aqui dentro, tá, do glomérulo, para fazer a captação daquilo que vai ser excretado, que vai ser posto para fora do corpo, certo? Os glomérulos são envolvidos por uma cápsula que recebe o líquido e o drena para o interior dos túbulos retos. Uma parte do líquido é reabsorvida e volta à circulação. O restante constitui a urina e será conduzida aos cálices renais. Tá? Aí, olha só, vou colocar para você aqui, para você ver a artéria renal entrando dentro dos rins ali, ó. E observe que ela se ramifica também, ó, para entrar, que automaticamente ela vai entrar onde? Dentro das pirâmides renais que nós já vimos aqui. Deixa eu ver se tem aqui mais uma fotinha, ela se ramificando bem bonitinha, ó, para entrar dentro das pirâmides renais, ó. Certo? Por quê? Porque essa artéria, ela vai reabsorver o que precisa voltar para a corrente sanguínea e ela vai auxiliar no processo de encaminhar o excreto, né, a parte que vai ser excretada para fora do corpo. Então, deixa eu mostrar, então, a principal parte para vocês que tem dentro do seu corpo aí, que isso aqui não pode ter nenhum problema com ele, tá? São os néfrons, igual você está lendo ali em cima, ó, néfron e o túbulo coletor. Gente, você tem dentro de cada pirâmide renal mais de 1000 néfrons, porque são eles que fazem todo o processo de filtração do sangue. Como? O processo de filtração, ele ocorre pela passagem desse sangue através destes túbulos que vocês estão vendo aqui, tá? Toda vez que o túbulo estiver contorcido, a gente chama de túbulo contorcido, mais próximo do glomérulo, túbulo contorcido proximal. Quando o túbulo estiver distante do glomérulo, igual esse aqui, ó, se chama túbulo contorcido distal. Aí vem comigo. Túbulo contorcido proximal, que faz todo o seu processo de filtração dentro do glomérulo que está aqui. Aí ele vem para o túbulo contorcido reto. Aí aqui embaixo ele passa por essa alça, que se chama alça de Henle. Através dessa alça, você faz a distribuição de alguns fármacos para dentro do organismo, tá?
através dessa alça aqui, porque ela tem microvelocidades e permite que saia algumas substâncias. Aí você tem o túbulo contorcido reto aqui de novo, ó, túbulo reto, quer dizer, depois o túbulo contorcido, e a partir desse momento, isso aqui é um ramo da artéria renal, a partir desse momento você vai entrar dentro do túbulo coletor, que é esse cinza aqui, ó. Então você vê que ele tem vários ramos aqui, ó, porque ele está ligado ao túbulo reto da artéria renal. Então, para a gente fazer a revisão aí, ó, este é um glomérulo, esse novelo de lã, é isso aqui que faz a filtragem do sangue, tá, gente? Esse é um túbulo contorcido e esse é um túbulo reto da veia renal. Aí a gente tem a alça de Henle, túbulo reto, túbulo contorcido da artéria renal, túbulo coletor. Aqui embaixo, você já tem o cálice menor fazendo a captação de urina. Porque se ele entrar no túbulo coletor, ele já vai captar a urina. Eu costumo dizer para os meus alunos que o processo de filtragem é igual àqueles filtros de barro que a gente tinha antigamente, dentro tinha umas velas. E essas velas tinham que ser trocadas, né? De vez em quando, tinha que trocar e colocar umas novas lá. Daí, o que acontece? As velas são esses glomérulos aqui, ó. Tá? A água que você coloca lá é a água que você tem nesse túbulo reto e o túbulo contorcido da veia renal. O glomérulo faz a filtragem e, a partir disso, passa-se, então, pela alça de Henle, artéria renal, túbulo contorcido e túbulo coletor. Observem as ramificações que nós temos aqui na artéria renal, daquilo que vai retornar, então, para mim, para o sangue, e daquilo que será captado pelos túbulos coletores, certo? Olha como que isso funciona dentro do rim, que ali a gente viu aumentado, ele só conseguimos ver ao microscópio, né? Então, isso dentro da pirâmide renal, que a gente já estudou lá atrás, ele fica disposto dessa maneira. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são os glomérulos, tá? Vários glomérulozinhos nós temos dentro de cada rim. Nós temos os túbulos coletores, ó, o túbulo coletor aqui, ó, grandão, vindo para o cálice menor. Aí aqui eu tenho o processo dos túbulos retos da artéria renal e o túbulo reto da veia renal. Tá? Aqui também tem o túbulo coletor, ó, para pegar o processo de filtragem, alça de Henle lá embaixo. Então, tudo isso aqui você tem dentro de uma pirâmide renal, tá? E a artéria renal tá aqui, a veia renal tá aqui embaixo. Aqui a pontinha delas entrando, então, dentro do rim para fazer o processo de filtragem. O que acontece? Se morrer um néfron, né? Se um néfron deixar de fazer o seu processo de filtração. Então, um néfron, 2, não tem problema, né? Porque você tem milhões aqui, ó. Vários. Isso aqui é só um pedacinho. O problema é quando morrem vários néfrons. E então morre a pirâmide renal, né? Morre, que eu digo assim, ela pode secar, né? Parar de funcionar, secar, e morrer, então, secar todo aquele rim deixar de funcionar. Por que é problemático? Porque o rim, igual a gente falou lá no começo, ele faz o controle homeostático do coração. Então, uma pessoa com um rim só, ela vive, mas ela tem que ter um controle da sua alimentação, do que ela ingere, para que ela não venha aumentar a pressão arterial, tem que fazer exercício físico, tem que tomar uma grande quantidade de água, não pode esquecer dessas partes básicas que a gente tem aí para o controle, a parte de cuidado renal mesmo, né? Por que é importante que você tome água? Gente, a água, ela não tem digestão, né? Você toma, ela já cai ali
artérias mesentéricas, nas veias mesentéricas do intestino, e ela já vai cair na corrente sanguínea, normalmente já vai para a parte renal. E a água é como se fosse uma vassourinha, né? Ela vem limpando e vem ajudando a excretar aquilo que está dentro do seu corpo. Então, eu sempre brinco assim, ó. Eu sou asmática, eu sempre tomei muito corticoide na vida para poder controlar a parte brônquica, né? E o corticoide, ele incha muito, engorda mesmo. Você fica bem cheião tomando corticoide. E o médico sempre falou para mim, meu pneumo, né? Você tem que tomar muita água, porque quanto mais água você tomar, mais rápido você excreta esse corticoide. E eu sempre, na época, né, assim, estando em Curitiba, passando mal de asma, eu tomava muita água, porque eu não queria aumentar de peso. Então, eu já tomava, na hora que começava a tomar o remédio, já começava a tomar um monte de água para aquilo sair rápido do meu corpo e fazer o que tinha que fazer e vazar fora do meu corpo, né? Mas a gente sabe que os hormônios, né, o corticoide, ele é um hormônio sintético que serve para auxiliar no processo inflamatório. Eles demoram de 3 a 6 meses para sair do corpo, né? Sair completamente do teu corpo. Então, não é à toa que tem que tomar muita água também, mas ele vai ter o seu processo de saída do corpo. Outra pesquisa que foi feita na Holanda, se eu não me engano, numa cidadezinha da Holanda, eu vou pegar bem certinho para vocês, faz bastante tempo que fizeram essa pesquisa, eles estavam dosando a água que era excretada pelas pessoas na privada, né, que saíam para a rede de esgoto. Aqui não tem rede de esgoto, mas nesses lugares a água cai num eixo só, né, e acaba indo para um reservatório para fazer todo o processo de filtração, de novo, da água. Essa água estava com muitos hormônios e as pessoas estavam sofrendo de transformações hormonais, principalmente as crianças e adolescentes. Tipo, aparecer muito pelo no rosto, muita espinha, queda de cabelo, engrossamento da voz e assim por diante. O que acontece, gente? Lá para fora, a gente toma água da torneira, né? E lá para os Estados Unidos, Holanda, esses países mais de primeiro mundo, eles tomam água da torneira mesmo, né? Porque o processo de saneamento básico deles é muito avançado. Só que o processo de saneamento básico não conseguia tirar os hormônios da água. Não tinha um processo para tirar os hormônios. E as pessoas continuavam tomando a água dos hormônios que restavam ali. Então, a gente não tem esse costume aqui em Rondônia, porque não tem essa parte de saneamento, né? Mas lá para fora eu tomava água da torneira, não comprava água não, porque era tranquilo tomar água lá. Então, a gente tem aqui, ó, volume de sangue circulante nos rins, né? Quanto do seu sangue circula nos rins por minuto? Por minuto. 10% da quantidade total. Então, 600 ml por minuto. Se você multiplicar isso por 60, vou até pegar minha calculadora aqui, que eu gosto de fazer esse cálculo. Se você multiplicar essa quantidade de sangue, 600 ml por minuto, por 60 minutos, que é 1 hora, você tem 36 mil ml, né, circulando no rim por minuto. 36 litros de sangue passando no rim. Se a gente dividir a sua quantidade de sangue, ela passa durante 1 hora no sangue 6 vezes. A quantidade de sangue que você tem no corpo passa pelos rins 6 vezes. Tá? Então, ele coloca assim, ó, volume de filtrado glomerular, ou seja, aquilo que está realmente filtrando, né? Porque a quantidade de sangue que passa é uma coisa, a quantidade de sangue que é filtrada, que é lá no glomérulo, naquele novelinho de lã que ele está filtrando, é outra. Então, você tem assim, ó, filtrado glomerular, você tem 120 ml, 120 a 130 ml. Cerca de 13... Deixa eu fazer a conta aqui, que eu não consigo fazer essa conta de cor. Cerca de 1% desses 130 ml, ele é excretado.
Então, por isso que demora você você formar a urina, né? A não ser que você vá lá e tome 1 litro de água num gogó só, tá? Você tomar dali uns 20, 30 minutos, você já tem uma quantidade de urina para excretar. Mas olha, gente, os especialistas falam que a água, ela não pode ser tomada numa lapada só. Você tem que ir tomando água progressivamente ao longo do dia. Por quê? Para você dar tempo de fazer esse filtrado glomerular no tempo do rim, no tempo normal dele, que ele vai fazendo, né? O volume de urina produzida nos rins, nós temos cerca de 1 ml por minuto. Quanto de urina é normal a gente produzir por dia? Quando eu falo dia, eu falo 24 horas, tá? Por dia. 24 horas não, 12 horas. Quanto que você vai produzir? 1,5 ml. À noite, essa produção, ela fica mais lenta. Porque você toma menos água. Você não toma água no período que você está dormindo. A não ser que você tenha muita sede, você vai lá e toma um copo de água. Mas essa produção começa a ficar mais lenta. E a urina da noite, quando a gente excreta no outro dia, ela é mais escura e mais fétida, certo? Não porque é outro tipo de processamento, não. É porque ela fica armazenada. A gente segura mais a urina quando está dormindo do que quando está em movimento. Que quando a gente está em movimento, a gente sente mais vontade de urinar, né? Então é diferente. Guardem esses números aí que a gente vai fazer um cálculo depois como atividade. Se vocês puderem guardar, mas vai ficar disponível lá a aula para vocês fazerem também. O que é o ureter? Quando a gente fala, são 2, sai um do rim direito e um do rim esquerdo, tá? O ureter, ele é um canal que liga, né, que pega lá do rim e leva a urina que foi captada lá no cálice menor, do cálice menor passou para o cálice maior, do cálice maior ele cai dentro do ureter, e isso já foi propositalmente feito desse jeito, porque o ureter ele faz assim, ó, ele cai, né? Ele não faz vários caminhos, ele cai para dentro da bexiga urinária, certo? Só que é muito interessante você saber isso aqui que eu vou falar para você. Ele não cai aqui em cima da bexiga urinária, como se abrisse 2 torneiras e enchesse assim, ó, para dentro da bexiga. O ureter, ele passa por trás da bexiga e abre um buraco na parte inferior da bexiga. Então, automaticamente, não cai urina assim, ó, dentro da bexiga urinária. A bexiga urinária, ela enche de baixo para cima. Ela flui, sabe aquelas fontes de água que flui? É assim que ela entra dentro da bexiga urinária. Então, isso dá tempo da bexiga encher e você não querer toda hora fazer xixi. Por quê? Porque ela vai enchendo de xixi. Aí, quando chega numa certa altura, você tem o primeiro reflexo urinário, que é aquela vontadezinha de fazer xixi. Aí você segura, fica segurando. Só que a urina a gente não segura igual a defecação. A defecação você consegue segurar horas ali, né? Por quê? Porque a musculatura em volta do ânus, ela é voluntária. Porém, a musculatura em volta da uretra, ela é involuntária. Automaticamente, por ser involuntária, este controle não vem de você. Então, quando você vê, você já está fazendo xixi na calça se você não correr e for fazer xixi. Então, esse fato de ficar segurando faz até mal, porque, por exemplo, na mulher que tem a uretra minúscula, né? Ela pode trazer bactérias para dentro do corpo, nesse segurar a urina para fazer xixi. Então, aqui, ó, que interessante. Isso é um aparelho urinário feminino. Aqui é um corte sagital, eu estou vendo o lado esquerdo.
Aqui é o canal do reto, né? Nós temos o reto, aqui é a ampola retal, aqui intestino grosso, o útero, canal vaginal, aqui, né? Colo uterino. E aqui a gente tem a uretra feminina e a bexiga urinária feminina. Ela fica abaixo do útero, inferior ao útero. Gente, a uretra feminina, ela tem 4 centímetros. Vamos pegar uma régua aqui e mostrar se você estiver me enxergando. É isso aqui, ó. Isso aqui é a uretra feminina, tá? A bexiga urinária da mulher é menor do que do homem também. Ela aguenta menos urina. Por isso que ela vai mais no banheiro, independente de estar grávida ou não. Agora, se ela estiver grávida e esse útero está aumentando de tamanho, que pode ficar até 30 vezes o tamanho normal dele, o que vai acontecer? Ele vai espremer a bexiga e a mulher vai fazer mais xixi. Ela não vai aguentar segurar esse xixi. A quantidade, a bexiga dela fica muito pequena. Aí aqui a gente tem do homem, né? Aqui eu já estou vendo o lado direito. Da mulher eu estava vendo o lado esquerdo. E agora eu estou vendo o lado direito. Aí você observa comigo aqui, ó, a bexiga urinária aqui em cima, bexiga urinária, ó, do homem, de boa, não tem nada espremendo ela, por isso que ela fica grande, a nossa tem lá, né, o que tá espremendo o útero. Aí aqui, esse canal aqui, ó, que sai aqui da bexiga, de boa, é o canal uretral do homem. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. Né? Pensa comigo, a mulher, não sei se vocês estão enxergando eu com a reguinha, a mulher é isso aqui, ó. Isso, dá para ver na reguinha aí? Fala assim ou não? Ixi, não tem ninguém me assistindo. Estão conseguindo ver? Levanta só um pouquinho para cima, professora. Aqui? Isso. Deu para ver? Ó, então aqui, ó. Isso daqui, 4 centímetros, tá aqui, ó, na minha mão. Isso daqui, esse pedacinho aqui, é da mulher. Isso aqui é a uretra da mulher, tá? É nossa uretra. Isso daqui é a do homem. A régua inteira. Aí você pensa assim, professora, realmente é por isso que a gente tem mais infecção urinária. Entenderam por quê? Porque se o homem segurar o xixi, gente, ele segura o xixi. Se tiver bactéria aqui, vindo lá da parte de fora, da glande, do pênis, essa bactéria, tchum, dá uma subidinha aqui, aí já vem o jato de urina, tchum, joga lá para fora, beleza. O que você vai fazer aqui, garota, se você segurar o xixi? Você tem uma bactéria aqui, ó, né? Aqui a gente tem o grande lábio da vagina e tal. Você dá uma segurada aqui, ó, a bactéria já subiu aqui para cima, né? Ela já caminha ali para cima, não tem como você segurar mais ela. Ah, então a gente tem que lembrar disso aí ao segurar a urina, viu, mulherada? Porque é por isso que a gente tem infecção urinária. Aí a gente tem uma coisa chamada trígono da bexiga, trígono de 3, né? Então, olha aqui, trígono. Essa é uma bexiga urinária, e aqui eu tenho um ósteozinho, e aqui eu tenho outro ósteozinho. Ósteozinho é buraco. E aqui eu tenho um buraco maior, que vocês estão vendo aqui, que se chama trígono. Ele é um triângulo, né? Trígono da bexiga. Esse triângulo fica na parte de baixo da bexiga urinária e é responsável, então, pela entrada de urina por aqui, fluindo para dentro da bexiga, e pela saída de urina aqui pelo canal uretral. Essa musculatura que vocês veem aqui, ó, na lateral da uretra, essa musculatura também, são musculaturas que nós chamamos de involuntárias, são independentes da nossa vontade. Já essa musculatura aqui embaixo, ó, bem próximo ao canal de saída, redondinha aqui, é uma musculatura que a gente fala que é voluntária. Então, você controla só essa saidinha aqui, ó, de xixi, tá? Só a saidinha. Aí, visualizando de novo, aquele lá é o feminino, esse aqui é o masculino, ó. Então, a diferença que a gente tem é do tamanho da uretra, aqui já começa, você vê a próstata aqui em volta, né, da bexiga urinária. E a gente tem aqui
as estruturas que recobrem, né, essa bexiga. Você tem a túnica mucosa, porque sai também, né, uma quantidade de muco junto com essa urina, a túnica submucosa, que é intermediária, e a túnica muscular. Gente, a bexiga é feita de musculatura involuntária. Então, quando ela estiver cheia, ela vai contrair, o xixi vai ter que sair. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso sempre. E a uretra, né? A uretra é o que liga para o meio externo. Então, é por isso que a gente sempre fala das bactérias aí que estão na parte externa da vagina da mulher e na parte externa do homem, certo? Só que assim, por que que o homem, ele tem menos infecção urinária? É muito difícil a gente ver um homem falar, nossa, tá com infecção urinária. Porque o canal uretral deles é 4 vezes maior do que o nosso, né? Todo o tamanho do pênis e ainda a parte interior. Então, o fato de alguma bactéria estar ali dentro do corpo, dentro da roupa íntima dele, e subir é muito difícil. Já a mulher, ela é assim, ela não precisa nem fazer muito esforço, né? Se ela sentar num vaso um pouco mais sujo, se ela se limpar de uma maneira inadequada, se ela ficar sem limpar a região vaginal por muito tempo, fizer uma contração, essa bactéria automaticamente sobe. E ela caminha, hein? Pode parar lá dentro dos rins, lá dentro das pirâmides renais, ela vai subindo. Então, a gente tem aqui, ó, o comprimento da uretra masculina é cerca de 20 centímetros, certo? Porque ela começa lá em cima na bexiga e termina lá na ponta do pênis. E ela é dividida em prostática, que é aquela parte onde a gente tem a próstata, tá? São cerca de 3 centímetros. A membranácea que passa pelo diafragma pélvico, tem 1 centímetro, é bem pequenininha. E a parte esponjosa, ou seja, que é aquela parte de fora da uretra do homem, que leva, então, essa urina para fora do corpo. Olhando aqui comigo, ó, você vai ver a uretra prostática, que é a próstata em volta da uretra, né, a bexiga lá em cima. A membranácea é essa pequenininha, que é onde passa ali pelo canal pélvico, né, e toda essa parte aqui, né, toda essa parte aqui é a uretra esponjosa do homem. Aí a gente tem a uretra feminina, que a gente já falou bastante da uretra feminina aqui, né? Ela tem cerca de 4 centímetros, muito pequenininha, né? Ela fica ali entre os pequenos lábios, logo abaixo do clitóris. Então, a gente vai ver, eu não tenho uma fotinha aqui, queria mostrar esse raio-x para vocês, que é um raio-x de contraste. Então, a pessoa toma o contraste, que normalmente é o bário, que é tomado, isso cai na corrente sanguínea e automaticamente vai cair para mim aqui dentro dos rins. E a gente vai verificar o rim da pessoa aqui, tá? Aqui eu vejo já o cálice maior dentro dos rins, os ureteres descendo ao lado da coluna vertebral e vindo para mim até aqui embaixo para entrar na bexiga urinária. Certo? Então, vamos conversar do sistema urinário. Deixa eu parar a apresentação aqui, olhar para vocês e a gente conversa. Então, os alunos sempre perguntam assim, professora, quanto de urina cabe dentro de uma bexiga masculina e uma bexiga feminina? Então, assim, ó, a bexiga masculina, ela cabe de urina pronta, a bexiga masculina, cerca de 350 ml. 350 ml é uma latinha de refrigerante Coca-Cola, tá? Ela cabe essa quantidade, certo? A bexiga feminina são 100 ml aproximadamente a menos. Tudo isso porque a gente tem um órgão reprodutor muito grande, que é o útero, né? Então, ele acaba espremendo. E daí não tem condições dessa bexiga ser muito grande, tá? Outra coisa que a gente sempre fala
que a gente faz o cálculo, eu dei os números lá para vocês, depois a gente vai fazer um cálculo, em 24 horas, quanto de urina eu vou produzir, se eu tomar 2 litros de água. Né? Provavelmente você vai produzir 2 litros de urina, mas isso também será tirado do sangue que já está circulando com o que ele tem lá dentro do sangue já. Então, não é só da água que você tomou, certo? Eu posso tomar a mesma quantidade de água se eu tomar suco ao invés de água, se eu tomar refrigerante, se eu tomar cerveja, é a mesma coisa? O que acontece com a cerveja que ela faz com que a gente faça mais xixi? A cerveja, ela tem a levedura de cerveja, o levedo de cerveja, né, que faz com que ela fique com aquele gosto mais amargo, certo? Então, ela é um componente que estimula a filtração glomerular e automaticamente faz com que você faça mais xixi. Só que você já viu que quem bebe cerveja bebe muito. É a mesma coisa, você tomar uma latinha de cerveja, tomar uma latinha de Coca-Cola, dá vontade de fazer xixi. Ah, professora, mas a cerveja é diferente. É, concordo, porque ela faz a coisa ser mais rápida. Mas você vai fazer o tanto de cerveja que você tomar, é o tanto de cerveja que você vai fazer xixi, tá? Gente, não é o ideal você tomar refrigerante, suco, e outras coisas no lugar de água. Tem que ser água. Tá? É a água que vai ajudar com que você faça essa filtração glomerular de maneira adequada, com que os glomérulos funcionem, mande esse sangue para os túbulos contorcidos, dos túbulos contorcidos, eles desçam pelo túbulo reto, passem pela alça de Henle lá embaixo e volte para os túbulos contorcidos e caiam no túbulo coletor, que a gente passou aí para vocês. Porque assim, ó, a água ela não precisa de digestão, igual a gente falou, ela cai e vai embora, tá? Alguém tem alguma dúvida? Hoje tá bom, né? Porque o sistema urinário, de boa. Outra coisa importante que a gente fala também, que perguntam às vezes na aula de... professora, alguém pode viver sem o funcionamento dos rins? Não, não vive, tá? Ela tem que fazer o quê? Hemodiálise. A hemodiálise é quando você faz a filtragem de maneira mecânica, através de uma máquina, que o seu sangue, ele passa todinho por essa máquina para fazer a filtragem do sangue. O tempo de sobrevida de pessoas que fazem hemodiálise não passa dos 20 anos, não passa. Uma pessoa não fica mais do que 20 anos fazendo hemodiálise. Então, elas podem ser menos ou mais, tá? A maioria sobrevive aí em torno de 15, 16 anos, e daí vem ao óbito por causa desse processo. Corre-se muito risco, né? Porque todo o seu sangue passa para o meio externo ele por mais que seja dentro da máquina, corre o risco de bactéria, de infecção, de um monte de coisa. Eu já vi, e tem já tem pesquisas científicas que mostram que as pessoas conseguem viver durante muito tempo, e já tem pessoas, exemplos, né, inclusive deve ter na família de vocês, a minha tem, que vive muitos anos com um rim só. Gente, não tem problema, a pessoa vai viver, só que a gente volta a dizer, haverão cuidados que deverão ser feitos com essa pessoa, para que ela não perca o outro rim, né, que se ela perder, aí lascou. Então, é uma pessoa que tem que ter um cuidado maior, porque ela tem um só. A minha avó ela tem 95 anos, a minha avó. Ela vai ser centenária, se Deus quiser. E ela vive com um rim há mais de 30 anos. A velhinha é firme, tá lá, centenária. Só que ela não sabe nem quem eu sou mais, que a cabeça dela não deixa ela pensar nisso aí mais. Alguém falou aqui, só para falar sobre o lúpus... Pode perguntar, que alguém com o microfone. Oi. Sobre as pirâmides renais, né? Você falou que tem como fazer exame de contraste para verificar a quantidade.
existe a possibilidade de faltar essas pirâmides, se tiver uma quantidade menor, tem alguma patologia, causa alguma patologia? Como que funciona isso, em questão da quantidade delas ser inferior? É a Poliana que perguntou? Isso. Poliana, você assistiu minha live? Você tava lá na live. Assisti. Ai, ai, ai. Ei, Poliana é assim, ó. Já vi exame de contraste com pessoas com 6 pirâmides renais. A literatura traz de 8 a 12. O que se sabe é que dentro das pirâmides renais que existem os néfrons, né? Então, é assim, qual é o problema de você ter a perda de uma pirâmide renal, dela deixar de funcionar? É o problema que você tem que verificar o que foi que fez a perda da pirâmide. Se for bactéria, você tem que tratar essa bactéria. Se for um problema mais grave, de doenças autoimunes, né, que nem o lúpus, você tem que tratar o lúpus, mas o lúpus ele é uma doença que vai fazendo a falência de todos os órgãos, né? Então, o problema é ter insuficiência renal. Insuficiência renal, que a gente diz que o rim não está fazendo a sua filtração de maneira adequada, daí vai para hemodiálise. Ah, pode morrer também. Existe, ó, a colega pediu para responder sobre o lúpus, você entendeu, né? É insuficiência renal o nome. Se perder aí as pirâmides. O lúpus, ele é uma doença autoimune, no qual o teu corpo produz anticorpos, vou explicar de maneira bem didática para você entender. O seu corpo produz anticorpos contra ele mesmo. Certo? E daí, com o tempo, você vai vindo a ter a falência de alguns órgãos. Você tem acometimentos, por exemplo, sistema respiratório, começa a ter problema no sistema respiratório, depois sistema cardíaco, sistema renal e assim por diante. É por isso que as pessoas com lúpus, as mulheres com lúpus, não podem ter filho. Tá? Porque o filho não consegue fazer a reprodução, ele não consegue fazer o organismo, o filho. Por que não consegue fazer? Porque por causa desses anticorpos produzidos pela corrente sanguínea. O lúpus é nervoso, tá? Tem gente que pode nascer com lúpus, tem gente que desenvolve o lúpus ao longo da vida. Certo? Por isso que ela teve que fazer hemodiálise, porque o rim dela devia estar entrando em falência. Ela conseguiu ter pela glória do Senhor Jesus. Tem que agradecer, porque não tem. Eu conheço várias pessoas. Tinha uma amiga minha que tentou 6 vezes. 6 vezes não pôde ter. Tá? Alguém mais? É porque ele mata a mãe, né? Se não tivesse tirado, ela podia morrer no lúpus. Então tem que tomar muito cuidado. Gente, mais alguma pergunta de sistema renal? Eu acho que ele é um sistema muito interessante, assim, porque por causa do controle que ele faz, né, da pressão arterial. Olha, eu tive uma infecção renal muito séria, disso que a gente estava falando de uretra, a uretra do homem, a uretra da mulher e tal. Eu ficava muito tempo trabalhando sentada e eu não tomava água. E eu tive uma dor na lombar e eu achei que era por causa de um exercício que eu tinha feito. E fui deixando. O que aconteceu? Essa bactéria subiu, ela não ficou como infecção urinária. Eu não tive os sintomas da infecção urinária, dor para urinar, nada disso. Não tive. Ela subiu pela bexiga urinária e ela foi lá no néfron, que é esse onde a gente tem o glomérulo, tudinho, ela foi lá. Quando eu tive o primeiro sintoma desta infecção, eu tive febre e calafrio. Me lembro até hoje. E eu não fazia xixi. Eu podia tomar 2 litros de água, que eu não fazia xixi. Era isso que me incomodava. Tomava água e não fazia xixi. Eu estava até viajando, estava em Manaus. E
quando eu conseguia fazer xixi, eu fazia uma quantidade muito pouca de urina, bem pouquinho mesmo, da cor de Coca-Cola, daquela cor de Coca-Cola, e muito fétido, por causa da presença de bactérias, porque eles estavam lá em cima, no processo de filtragem já, a bactéria estava lá. Quando eu fiz o exame do médico, daí tem aquele exame de urina que são por cruzes, né? 5 cruzes, o médico falou que se tivesse mais cruz, tinha saído mais cruz, mas não tinha, foi até 5. Ele deu o remédio, ele falou assim, ó, eu vou te dar o remédio na veia agora, você vai tomar esses remédios aqui para infecção urinária, vai ter que tomar muita água, me dava uma ânsia de vômito, horrível, a infecção urinária mais horrível que eu já tive. Ele falou que se não melhorasse em 24 horas, tinha que ficar na UTI, internado. Tudo isso por não tomar água. Tudo isso por não tomar água. Foi muito sofrido, eu lembro até hoje, foi uns 15 dias para sarar. E não podia comer, não dá para comer. Olha, quando você retém líquidos, não é só a falta de exercício, não. Tá? A retenção hídrica, ela está relacionada com fatores hormonais nas mulheres. Né? Então, você acaba não fazendo a dissolução disso na corrente sanguínea e tirando em forma de urina, porque o líquido aumenta e faz o inchaço, porque está relacionado à parte linfática, do líquido que tem na corrente linfática, nos vasos linfáticos. Então, as mulheres acabam não fazendo essa drenagem normal, que é feita pelos linfonodos, que ficam em regiões nas axilas, na virilha e tal, e daí esses linfonodos jogam isso na corrente sanguínea e isso é excretado na forma de urina. Por isso que existe a massagem de drenagem linfática para auxiliar nesse processo da excreção. Então, assim, não é a falta de exercício. Tá? A falta de exercício é, tipo assim, dos 100%, ela é 5% de problema. Então, o problema é o fator hormonal, que deve ser verificado, fatores estressantes também fazem retenção hídrica, alguns medicamentos também fazem retenção hídrica e alguns tipos de comida também fazem a retenção hídrica, e não tomar água faz retenção hídrica, tá? Porque o organismo, ele entende que se você não está tomando água, ele tem que segurar o que tem dentro dele. Ele tem que segurar a linfa, ele tem que segurar o líquido que está ali. Então, ele não pode excretar. E automaticamente, você acaba fazendo o processo edematoso e ficando inchado. Então, é o contrário do que a gente pensa, eu não vou tomar água porque eu vou inchar. Não, filha, você tem que tomar porque você tem que jogar para fora. Né? O teu organismo tem que trabalhar, ele tem que fazer o processo lá, ó, fazer a roda funcionar. Sabe aquelas rodas que ficam fazendo assim? Roda d'água? Você tem que imaginar aquilo rodando e rodando para tirar a água fora do corpo. Agora, se o processo edematoso ele é muito grande, que é no caso das grávidas, por que a grávida incha? Sabem por que a grávida incha? Por causa do quê? Do processo de hormônios. Grávida tem que fazer drenagem linfática. Por que é o próximo da menstruação? Eu incho. Por causa da liberação do hormônio progesterona. Estou próxima à minha menstruação, vou inchar. Chega a aumentar 2 números da calça jeans, vou colocar, não consigo entrar na calça jeans, tá? Então, o exercício, ele é os 10%. A alimentação seria uns 20%. O processo hormonal, uns 40% responsável, os hormônios do corpo. Aquilo que eu como é muito responsável, porque se você come muita comida com sal, você incha, tá? Só que o sal não tá só no sal da cozinha. Se a gente for pegar outras comidas aí, tipo, tem bolacha recheada, que ela é doce, mas ela é extremamente com sal. Esses sucos que a gente compra de caixinha é cheio de sal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente come também, tá? Mas o exercício ajuda. Mais alguma pergunta? Que eu vou finalizar por hoje. Gente, a gente tem que fazer um trabalho valendo 2 pontos na nota. Que a prova vale 6, o trabalho vale 2. Quando é que a gente vai fazer esse trabalho? Amanhã? Bora fazer amanhã, daí a gente já finaliza?
Avisa os colegas aí que vai fazer um trabalho amanhã. Falando 2 pontos. Beleza? Sim. Já, cadê a Poliana? Assistiu minha live, Poliana? Não tinha mais nenhum aluno, só a Poliana lá. Assisti, prof. Tava E lá aí? de bobeira, pá. Prof cantando. É nóis, vou parar aqui. Eu vou fazer daqui um mês, vai ter outra. Massa, A gente massa. conseguiu 4 cestas básicas. A gente já Muito doou hoje uma para um rapaz que está necessitando. E a gente conseguiu uma caixa de leite que vai juntar para outras cestas básicas. Top, prof. Top. A gente vai fazer mais. Aí o povo tem que entrar lá para ver. Gente, Movimenta, manda pra gente quando for fazer, manda que aí, né? A gente compartilha. Isso. Aí a gente vai cantar outras músicas. Eu ia cantar um solo, né? Só que daí, quando olharam para mim, falaram assim, 10 minutos para acabar a live, que eles dão tempo, né? Aí eu falei, gente, tem que acabar, esquece. Se empolga. Aí a próxima talvez a gente faça pelo YouTube, igual os famosos. Adoro. Manda que a gente compartilha. Gente, adoro vocês, estava com saudade, tá? Amanhã nós estamos aqui para fazer esse exercício valendo ponto, avisa os colegas, valendo nota, 2 pontinhos. Nós vamos fazer aqui ao vivo e a cores. Tá bom? Beijo, fui. Tchau, prof. Obrigada pela